E tivemos na madrugada deste domingo o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Tivemos confusão na largada com pilotos batendo. Tivemos Sérgio Pérez se atrapalhando todo nessa corrida e abandonando o Grande Prêmio do Japão 2 vezes. Tivemos Oscar Piastri subindo no pódio pela primeira vez. Max Verstappen vencendo e a equipe Red Bull conquistando o Mundial de Construtores da temporada de 2023 da Fórmula 1. Vamos trazer neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nessa corrida. E antes da corrida iniciar, foi mostrado que lá na frente os pilotos estavam com os pneus médios. Tinha alguns pilotos que estavam com pneus macios, mas a grande maioria estava com pneus médios. Na largada, Max Verstappen tentou se proteger do ataque do Oscar Piastri, mas foi o Lando Norris que chegou a ameaçar o piloto holandês. E o Oscar Piastri acabou perdendo a segunda posição para o Lando Norris. Também tivemos na largada as Ferraris não deixando espaço para o Sérgio Pérez. Pérez acabou jogando Lewis Hamilton para a grama e os dois acabaram se tocando. Também tivemos Valtteri Bottas tocando no carro do Alex Albon e pedaços do carro atingindo o carro do Guan Yu Zhou. Por causa disso, tivemos um safety car na pista para poder limpar os pedaços de carros que ficou ali na reta principal do circuito e vimos Sérgio Pérez fazendo um pit stop para trocar a asa dianteira que foi danificada e também a equipe Red Bull já colocou pneus duros no carro dele. E também vimos a Alfa Romeo se atrapalhando todo no pit stop do Valtteri Bottas. Quando foi da quarta para a quinta volta, tivemos o fim do safety car. Max Verstappen relargou bem. Vimos o Fernando Alonso, que estava em sexto, com pneus macios, ameaçando a posição do Carlos Sainz. E vimos o Valtteri Bottas sendo jogado para fora da pista pelo Logan Sargeant. George Russell chegou a ultrapassar o Lewis Hamilton e na reta seguinte, Lewis Hamilton acabou tomando a posição do George Russell de volta. Na nona volta, Logan Sargeant recebeu uma punição de 5 segundos pelo toque que teve com Valtteri Bottas. E coitado do Valtteri Bottas, teve que abandonar o Grande Prêmio do Japão. E na transmissão é informado que Sérgio Pérez recebeu uma punição de 5 segundos por ter ultrapassado outros carros durante o safety car. Mas as atrapalhadas do Sérgio Pérez não acabou por aí não. Na 12ª volta, Pérez, que estava na 12ª posição, trava a roda e atinge em cheio o carro do Kevin Magnussen, que acaba rodando e Pérez tem sua asa dianteira danificada e ele precisa ir para os boxes. Piastri, lá na frente, é o primeiro a parar nos boxes na volta 14 e temos um virtual safety car que dura pouco tempo. E na 15ª volta, temos a informação que a Red Bull chama o Pérez para abandonar a corrida. Na 16ª volta, George Russell começa a atacar novamente Lewis Hamilton e Hamilton joga o George Russell para fora. Isso chegou até a ser investigado, mas não deu em nada. Na volta 17, Max Verstappen vai para os boxes, troca os pneus médios para outro jogo de pneus médios e vemos Lewis Hamilton indo para os boxes para colocar pneus duros. Na volta 18, Lando Norris e Charles Leclerc vão para os boxes e na volta seguinte é a vez do Carlos Sainz ir para os boxes e colocar pneus médios. Na volta 22, vemos o Lance Stroll abandonando a corrida. Na volta 25, George Russell, que não tinha parado ainda e estava na segunda posição, vai para os boxes e coloca pneus duros e volta na 9ª posição. E na volta 26, Lando Norris, que está na 3ª posição, já está a menos de 1 segundo do Oscar Piastri. Norris reclama no rádio que estava mais rápido que o Piastri e na volta seguinte, Norris faz a ultrapassagem sobre o Piastri e assume a 2ª posição. Enquanto isso, vimos Alexander Albon e Logan Sargeant abandonando o Grande Prêmio do Japão. Na volta 28, é mostrado na transmissão a movimentação lá no box da equipe Red Bull. Ela estava se preparando para colocar o Pérez de volta para a corrida. Na volta 33, Max Verstappen estava liderando a corrida com 15 segundos de vantagem para o Lando Norris, que estava em segundo, o Oscar Piastri estava em terceiro, Charles Leclerc em quarto e Carlos Sainz em quinto. Na volta 35, Charles Leclerc e Lewis Hamilton vão para os boxes, os dois voltam com os pneus duros para a pista, e na volta seguinte é a vez do Oscar Piastri ir para os boxes e também colocar pneus duros.
Depois, na volta 37, Lando Norris vai para os boxes. E na volta 38 é a vez do Max Verstappen ir para os boxes e voltar para a pista com os pneus duros, e ele volta na liderança da corrida. Na volta 39 é a vez do Carlos Sainz ir para os boxes e ele volta na 7ª posição, atrás do Lewis Hamilton. E somente na volta 40 que a Red Bull libera o Sérgio Pérez para voltar para a pista. E segundo explicação que vi em alguns portais, a Red Bull soltou o Pérez de volta para o Grande Prêmio para ele cumprir as punições recebidas nesta corrida. E com isso não tem nenhum risco de ter que cumprir punição no próximo Grande Prêmio, que vai ser no Qatar. Na volta 41 para a volta 42, Oscar Piastri ultrapassa o George Russell e assume a 3ª posição. E na volta 43, vemos o Sérgio Pérez abandonando o Grande Prêmio do Japão pela 2ª vez. Na volta 44, Charles Leclerc se aproxima do George Russell, que estava na 4ª posição, e depois Leclerc ultrapassa por fora o George Russell e assume a posição dele. Na volta 47, Lewis Hamilton encosta no George Russell e Carlos Sainz também chega na briga pela 5ª posição. Lewis Hamilton até informa no rádio para a equipe Mercedes informar para o George Russell trocar a posição com ele. A Mercedes pede para o Russell deixar o Lewis Hamilton passar, e com isso Sainz encosta no George Russell. A Mercedes até pede para o Hamilton tirar um pouco o pé do acelerador para permitir que o George Russell pudesse ter o DRS e se proteger do Carlos Sainz. Mas não adianta nada, Carlos Sainz ultrapassa o George Russell e começa a atacar o Lewis Hamilton, mas ele não consegue ultrapassar até o final da corrida. E com isso, sem nenhuma mudança, temos o Max Verstappen vencendo o Grande Prêmio do Japão, o Lando Norris em 2º e o Oscar Piastri em 3º, o primeiro pódio do Oscar Piastri na Fórmula 1. E também temos a Red Bull vencendo o Mundial de Construtores. Esse é o 6º título do Mundial de Construtores da Fórmula 1 da equipe Red Bull. Bom, então já vou deixar na tela para vocês como que ficou o resultado final desta corrida. Então temos o Max Verstappen vencendo a corrida com Lando Norris em 2º e Oscar Piastri em 3º. Charles Leclerc termina a corrida na 4ª posição, Lewis Hamilton em 5º, Carlos Sainz em 6º, em 7º temos o George Russell, em 8º Fernando Alonso, em 9º Esteban Ocon e em 10º temos o Pierre Gasly. Bom pessoal, agora a Fórmula 1 só retorna daqui 2 semanas com o Grande Prêmio do Qatar, que irá acontecer nos dias 6 a 8 de outubro. E nesse Grande Prêmio do Qatar teremos a corrida sprint. Bom, agora eu quero saber o que vocês acharam desse Grande Prêmio do Japão, o que vocês acharam da vitória do Max Verstappen e também do pódio dos pilotos da McLaren. Comentem embaixo o que vocês acharam desta corrida. Se curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, pois isso ajuda bastante. E voltamos em breve com mais notícias do mundo da Fórmula 1 aqui no Point F1. Bom, um forte abraço para todos vocês e tchau!